Olá, eu sou o Murilo Landorf Gerber e eu sou da 93. O meu livro é Uma Vez. Ele é da editora Paz e Terra e do autor Morris Klesman. Ele tem 158 páginas e bora pra história. O livro ele conta a história de Félix, um garoto muito ingênuo, e ele tá no orfanato, já que a família dele é judeu, e eles estão no ano de 1942 na Polônia. E eles estão lá, a família dele colocou ele no orfanato para salvar ele do Hitler, que tá querendo matar todos os judeus. E ele fica lá como uma forma de proteção pelos pais dele. Lá no orfanato ele acaba sofrendo muito bullying. Ele sofre todo tipo de bullying, todo tipo de agressão. E lá eles passam muita fome, frio e tudo que tem de ruim. Nesse orfanato, as freiras e pessoas que estão lá também não são pessoas muito legais. E Félix, ele não tinha muitos amigos. Ele não tinha amigos, na real. Ele não tinha nenhum amigo. E lá, como muitas vezes não tinha nem o que comer, não tinha nem o que as crianças comerem, às vezes era uma sopa rala, alguns pedaços de legumes. Mas teve um dia que o Félix, ele tava lá comendo, e até que ele achou uma cenoura inteira. Então aquilo foi algo uau pra ele, porque desde que ele tá lá, é uma coisa muito precária. Então não tem o que comer muitas vezes, as crianças passam fome. Então ele viu aquela cenoura grande como um sinal de que os pais dele estavam voltando pra ele. Mas claro, isso era fruto da imaginação dele, já que isso não aconteceu. E depois de um tempo dele sofrendo lá naquele orfanato, ele acaba testemunhando uns nazistas vindo queimando o livro, já que naquela época o Hitler mandava queimar todos os livros, já que uma população sem educação é mais fácil de manipular, e o que o Hitler queria era isso. Então os pais deles tinham uma livraria, e daí ele pensou, se eles estão queimando os livros, eles vão ir na livraria do meu pai e da minha mãe. E ele decide fugir daquele orfanato, que foi um tremendo erro. Ele acaba passando fome, frio, já que no orfanato que, entre aspas, ele recebia comida, né, de outros lugares, né, e já era pouco. Imagina uma criança no meio do nada. Então, às vezes ele roubava, comia coisa do chão, comia de lavagem de porcos, de bicho e tudo mais. E no meio dessa viagem dele, ele acaba conhecendo uma garotinha muito fofinha, a Zelda, que ela é fofinha, mas insuportável ao mesmo tempo. Félix conhece ela quando ele tá andando por uma cidade e vê uns nazistas queimando casas. Então ele vê uma criancinha chorando, que era a Zelda, e quando ele chega lá perto, ele vê que os pais dela estão mortos e que eles foram mortos a tiro e estavam todo queimados. O livro começa muito legal, só que depois de um tempo ele vai ficando uma coisa mais séria e monstruosa, já que é bem pesado, o que aparece bem pesado mesmo. Tipo, o livro conta com detalhes, ela chorando, os pais dela mortos a tiro, sendo queimado, tudo mais. E eles vão, ele pega a Zelda e sai por aí, né, desbravar o mundo. E nessa daí, Zelda, quando ela vai crescendo, né, vai passando o tempo, o Félix ele vai passando pelo um processo de amadurecimento. No início ele era muito ingênuo, tanto a parte da cenoura, muito ingênuo mesmo. Outras partes lá dá pra ver que ele é uma criança muito ingênua. Ele vai amadurecendo, vendo pessoas morrendo, passando fome. Então ele vai amadurecendo. Mas Zelda não. Zelda continua uma criança pequena que acha que os seus pais estão vivos. Félix, quando Zelda tá dormindo, ele pega o seu caderninho e vai criando histórias. Na imaginação dele, ele prefere viver no mundo dele do que enfrentar a realidade. Porque a realidade é nua e crua. Lá eles passam fome, frio e tudo mais, né? Então ele prefere viver no mundo de mentiras do que realmente viver na vida real.
tentando achar os seus pais, procurar eles, tudo mais. Então, assim, é muito engraçado mesmo, como que ele fica mais pro final do livro, já que, como ele tá mais maduro, ele mente pra Zelda que os pais delas ainda estão vivos. Mas é uma mentira. Ele viu eles mortos a tiro e todo queimado, né? Por causa da casa queimada deles. Eles vão, bom, desbravando o mundo, né? Eles vão descobrindo lugares, né? Tudo mais. E nesse tudo mais que acontece, ele acha ele conhece Barney, que é um dentista nazista, que depois de um tempo de conversando com ele e tudo mais, ele percebe que ele é um cara do mal. Então, no começo ele acolheu eles, só que depois ele viu que Barney era do mal e acabou fugindo dele, junto com Zelda. Então, assim que eles fogem, eles acabam se escondendo de um grupo de nazista, que eles estavam com um grupo de criança que fugiu do Barney, com um grupo de criança, e eles se escondem. Só que esses nazistas, eles acabam encontrando Felix, Zelda e as crianças no total, ao todo. E eles pegam eles e colocam eles dentro de um trem para levar, acho que, para um campo de concentração nazista, acho que é um holocausto. E daí, naquele momento, Félix, ele percebe que, na verdade, eles não estão numa missão. Ele começa a perceber que não adianta tentar fugir da realidade e daí eles estão sendo levados. Félix tenta consolar Zelda, tudo mais, né? E o livro, esse daqui é o primeiro, e ele tem tem mais 2 livros de continuação. Então, nesse primeiro é assim que acaba o livro, né? Eles estão sendo levados para um campo de concentração. E esse foi o livro, espero que você tenha gostado. Tchau!